Este é o sétimo vídeo de leitura de Aino Lindale. Nós estamos no 13º vídeo, no geral. Primeiro, como sempre, deixa eu propor uma pergunta para você. Qual foi a surpresa dos Ainur? O que eles encontraram, que eles não conheciam, né? É claro que eu estou falando agora do universo se materializando. Ilúvatar mostrando em imagem aquilo que era somente música anteriormente. A segunda pergunta é o que eles fizeram, como eles reagiram a essa surpresa. Ora, os filhos de Ilúvatar são elfos e os homens, os primogênitos e os sucessores. E em meio a todos os esplendores do mundo, seus vastos palácios e espaços e seus círculos de fogo, Ilúvatar escolheu um local para habitarem nas profundezas do tempo e no meio das estrelas incontáveis. Cuidado que aqui parece que tem uma coisa estranha, né? No meio dos esplendores do mundo, aí no mundo, Ilúvatar escolheu um lugar no meio das estrelas para que os homens, para que seus filhos habitassem, né? Bom, isso aqui é simplesmente resolvido se a gente lembrar que mundo, hoje em dia a gente usa muito como o nosso planeta, mas mundo aqui é o universo, né? Tanto é que a palavra mundo pode significar o universo, meu mundo, né? Por exemplo. Então, o que que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do universo, né? Das galáxias, das estrelas e um planetinha lá no meio, não só no meio desse monte de estrelas e galáxias, mas no meio do tempo. Então, o próprio universo físico ele já está lá nos cafundós do tempo, digamos assim. Uma expressão muito, muito bonita, profundezas do tempo, né? Por quê? Porque os Ainur estavam com Ilúvatar em algum outro lugar, né? É claro que não adianta a gente tentar conjecturar o que seria este lugar fora do tempo, porque uma criatura que está dentro do tempo não consegue entender algo que está numa dimensão acima dela, né? Ora, os filhos de Ilúvatar são elfos e os homens, os primogênitos e os sucessores. E em meio a todos os esplendores do mundo, do universo, seus vastos palácios e espaços e seus círculos de fogo. Então imagine novamente, né, as estrelas, supernovas, os buracos negros, esse tipo de coisa. E Ilúvatar escolheu um local para habitarem nas profundezas do tempo, no meio das estrelas incontáveis. E essa morada poderia parecer insignificante para quem leve em conta apenas a majestade dos Ainur e não sua terrível perspicácia. Então, aqui tem um parágrafo que às vezes o pessoal se confunde um pouquinho, quer dizer, um parágrafo não, uma parte. Então, primeiro aqui nós temos uma afirmação, né? Quem levasse em conta somente a majestade, o tamanho dos Ainur, né? O esplendor no sentido de tamanho, eles conseguem criar galáxias, achariam que é pouca coisa este lugarzinho insignificante, a Terra, né? Mas isso se eles levassem em conta somente o tamanho, né? Eh quem leva em conta apenas a majestade dos Ainur e não sua terrível aqui no sentido de tremenda, né, difícil de acreditar, perspicácia. Repare, durante toda a nossa história, nós sabíamos que existiam estrela, né, os egípcios já sabiam isso, os medievais certamente sabiam. Essa história de que os medievais não acreditavam em astronomia, é uma balela, né? Todo mundo já sabia. Só que o nosso planeta, ele tinha uma posição privilegiada. Por quê? Porque ele é um planeta mais importante desta galáxia com milhões de bilhões de planetas e estrelas e assim por diante, né? Há uma tendência, né, de olharmos para tudo isso e falarmos: "Nossa, nós não somos nada nesse universo". Na verdade, o universo está em volta da Terra, em certo sentido, percebeu?
Então, se fôssemos analisar somente a majestade, né, imagine a majestade de uma supernova, de um buraco negro, né, imagine a majestade daquelas, a gente vê aqueles vídeos de comparação, né, daquelas super mega estrelas, né. Sim, se fosse para analisar só isso, tudo bem, mas se você pega um humano e em vez de ir aumentando a escala como a gente faz no universo, né, cada vez mais você aumenta a escala, então um planeta, um sistema solar, e aí vai aumentando e você, fica impressionado com essa majestade. E se nós pegarmos um homem e fizermos o contrário, e ir especificando a escala, nós vemos que a complexidade do homem é maior do que a complexidade do universo inteira, né. E ainda eu não estou nem falando da parte espiritual do homem, eu estou falando simplesmente de a gente pensar nas nossas células, da organização, dessa orquestração de tudo isso que nós temos dentro de nós mesmos, nosso poder de criatividade e assim por diante. Então, basicamente, nós temos a seguinte afirmação: quem olha só para coisas grandes e majestosas vai pensar a Terra é só mais um planetinha, como os vidinhos de YouTube e TikTok falam, né? Você sabia aqueles vídeos que para você se sentir inteligente, né? Você sabia que a Terra é só mais um planetinha, blá blá blá, blá, e depois no final te dá uma lição moral, né? Como nós não somos nada neste universo. Essa passagem aqui do Aino Linda está dizendo uma ova, ok? Sim, o nosso planeta é o mais importante. E é só vendo na perspectiva errada que nós não conseguimos ver a perspicácia dos Ainur. E aí nós temos um paralelo. E considere, então, essa primeira pessoa que só viria, só notaria a majestade do universo, e considere toda a área de Arda como o alicerce de uma coluna, e a erga até o cone do seu topo, seja até que o cone do seu topo seja mais agudo que uma agulha, ou contemple somente a vastidão incomensurável do mundo, o universo, que os Ainur ainda estão moldando. Quem visse isso, quem fizesse uma coluna usando a extensão inteira da Terra, então imagine isso, você coloca a base da tua coluna, a extensão inteira da Terra, e aí você vai construindo, 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 até chegar a uma agulha lá no final. Imagine quão alta seria essa torre. Quem pensa que isso é toda a complexidade que possa existir, vai olhar para a Terra e falar: essa Terra é insignificante. Este é o ponto, chamar a Terra de insignificante. Ok? Por isso que ele fala: quem olhasse somente a vastidão incomensurável do mundo. Tem mais um ponto interessante aqui, um pequeno desvio, que os Ainur ainda estão moldando, ou seja, o universo ainda está sendo criado, né? Isso entra de acordo tanto com a teoria moderna de universo em expansão, né? Que as constelações estão se afastando, etc., como na teologia cristã, principalmente na teologia católica, que Deus ainda cria o universo. Deus não é o cara que apertou o primeiro botão e aí as coisas começaram a acontecer mecanicamente, né? Então, existem as leis do universo, mas quem apertou o primeiro botão? Não, Deus é aquele que sustenta toda a existência, né? Então, Deus cria a todo tempo. Né? E é exatamente isso que os Ainur fazem. Além de fazerem a sua obra mais especial, que é a Terra com os seus pequenos detalhes, seus detalhes microscópicos, eles ainda estão criando o universo com suas galáxias, explosões e assim por diante. Então, depois de tudo isso, não a precisão detalhada com que moldam todas as coisas que ali existem. Parece que essa segunda frase ela ficou meio perdida, mas se você ligar com o começo dela e considere toda a área de Arda, blá 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 blá, e não a extensão, a precisão detalhada com que moldam todas as coisas que ali existem. Vou parafrasear de uma outra forma. Se você está com o livro na mão, acho bem importante você ter o livro, é, é, siga comigo, ok? E considere toda a majestade do universo e não a precisão detalhada com que moldam todas as coisas que ali existem. Né? Então, a majestade do Ainur se mostra nos seus detalhes mais do que na sua
extensão, digamos assim, na extensão da sua criação. Mas quando os Ainur contemplaram essa morada numa visão e viram os filhos de Ilúvatar surgirem dentro dela, muitos dos mais poderosos dentre eles concentraram todo o seu pensamento e o seu desejo neste lugar, na habitação dos filhos de Ilúvatar. Melkor, não, e desses, Melkor era o chefe, exatamente como no início ele fora o mais poderoso dos Ainur que haviam participado da música. E ele fingia, a princípio, até para si, que desejava ir até lá e ordenar tudo pelo bem dos filhos de Ilúvatar, controlando o turbilhão de calor e frio que o atravessava, formação da terra, turbilhão de calor e frio que a atravessava. Lembre-se que nas mitologias, por exemplo, na mitologia nórdica, no começo era o caos, né? Era essa massa, né? Lembre-se que na Bíblia a terra era sem forma e vazia, né? Como assim sem forma e vazia? Então parece que as coisas estavam numa amálgama ali de elementos, né? Uma mistura de elementos. Então a terra sendo formada, ela era atravessada pelo fogo e pelo frio. Perceba, duas observações aqui. A primeira observação é que não é porque no começo Melkor tentou causar dissonância que pronto, já está muito certo que ele é o demônio e ele já tem certo que ele quer derrubar Ilúvatar, ser mais glorioso que Ilúvatar. Não, ele começou a música ali, atrapalhou a música, o Ilúvatar chamou a atenção dele algumas vezes e até que parece que não está tão certo ainda que ele é o inimigo, né? Lembre-se, ele ainda não mudou de nome. Ok? Lembra que num dos vídeos anteriores que eu falei, ele vai se chamar Morgoth, né? Por enquanto, ele se chama Melkor, o poderoso, né? O que mostra o seu poder. A segunda observação que eu tinha para fazer, eu acabei de esquecer. Deixa eu ver. A outra observação é, repare como a dimensão interessante aqui, a dimensão psicológica de Melkor, né? Melkor é aquele cara que diz para si mesmo que se engana, né? Ele diz para si mesmo que quer fazer isso, mas ele tem propósito, escusos, mais ou menos como os personagens de Machado de Assis, que tentam se convencer das suas próprias mentiras, e o pior é que conseguem. E ele fingia, a princípio, até para si, que desejava ir até lá e ordenar tudo pelo bem dos filhos de Ilúvatar. Lembrei da outra observação, então, na verdade, eram três. Essa história de usar o bem, ok? De usar o bem para perseguir o mal é um tema que a gente já viu, se você já leu, lá no Senhor dos Anéis. Quando Frodo chega pro Gandalf e fala assim, não, então você fica com o anel. O Gandalf nega veementemente, ele fala, Deus me livre. Ele não fala nessas palavras. Ilúvatar me livre, né? Mas por quê? Mas o que ele diz é o seguinte, não me tente. Não me tente. Eu não tô com o livro aqui, não vou pegar o livro lá atrás. Vai ficar estranho aqui no vídeo. Mas ele basicamente fala, eu seria um pior senhor o, do que o Sauron. E por que que ele seria? O Gandalf, ele tem essa consciência dele mesmo. Porque eu iria, através do meu desejo de fazer o bem, trazer paz, prosperidade, proteção, segurança para a Terra-média, eu seria um senhor pior ainda. Então você tem essa ideia de as virtudes, por exemplo, desejar o bem, por exemplo, querer a organização, elas podem ser más com dois sentidos. Primeiro, porque tem algo escondido, um objetivo escuso ali, né? Escondido e que nem você às vezes sabe, como é o caso do Melkor. Segundo, por um exagero de alguma virtude. Você é bonzinho demais, você não devia ser bonzinho demais. Tem que ser bonzinho, mas tem que ser justo também, né? Assim como você não pode ser só justo, você tem que ser bom e assim por diante.
Repare, o Melkor já teve esse outro tipo de erro, que foi quando ele queria tanto, 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 tanto criar a criação, a beleza, que ele decidiu desobedecer a Ilúvatar por amor à criação, né. Exagero, é uma virtude. Chesterton tem uma frase extremamente interessante que ele diz que as virtudes hoje em dia, elas ficaram loucas, elas piraram as virtudes. E aí você tem essas coisas, brutalmente estranhas, né, porque as virtudes elas são isoladas, elas não fazem parte de um sistema onde, as coisas são balanceadas, né, nós temos essas coisas brutalmente contraditórias, né. A virtude de ser bom em amar é tão grande que eu vou defender o direito das bactérias, e eu não estou mentindo, meu irmão trabalha na Sanepar, ele falou que ele tem problema com um grupo defendendo o direito das bactérias, né. Olha só, é tão bom que faz isso, né. Isso é uma virtude que acabou ficando louca, né. E daí, é claro, deixa de lado, por exemplo, a luta que todos nós deveríamos estar lutando, que é a luta contra aborto, né. Só para dar um exemplo, né, da inconsistência do nosso tempo. Mas repare, não precisa nem a gente pensar em ser bonzinho e abandonar uma outra coisa que é obviamente, má, né, obviamente diabólica. O simples fato de você ser bonzinho demais, pronto, você já não é bom, você já cruzou a a linha, né. Então, é um desejo de ordenar as coisas. Tem sim os seus objetivos escondidos, mas talvez Melkor queira organizar tanto, 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 que ele está disposto a matar todos os seres vivos para que todos fiquem em seu lugar e haja uma organização. Percebeu o que eu quero dizer com exagero de uma virtude, né? Bom, exagero de uma virtude, por exemplo, é o pai que mima o filho. Eu quero tanto, tanto, tanto o bem do meu filho que eu não quero ver ele nunca chorando. Nunca, 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 nunca eu quero que ele sofra. E eu estrago o filho. No fundo, porém, então não era só um exagero de uma virtude, como a gente falou, desejava submeter à sua vontade tanto elfos quanto homens, por invejar-lhes os dons de Ilúvatar, não, desculpe, por invejar-lhes os dons que Ilúvatar prometera conceder-lhes. E Melkor desejava ter seus próprios súditos e criados, ser chamado de senhor e ter o comando sobre a vontade dos outros. Última observação que eu faço aqui no nosso vídeo é: repare, nem Ilúvatar, e isso se aplica também à teologia cristã, nem Ilúvatar quer controlar a vontade dos outros, não controlar, quer mostrar qual é a melhor decisão a fazer, tudo bem, mas obrigar as criaturas a fazer a sua própria vontade equivale a tirar a liberdade das criaturas, que equivale a não existirem mais criaturas belas como são os elfos e os homens. É aí, é para essa para esse extremo que nem, Ilúvatar, ousa, digamos assim, é claro que é só modo de dizer, né, mas nem Ilúvatar ousa fazer, é isso que Melkor quer fazer.